pelo Espírito ataúde. Seletividade. O gesto da alimentação é convite sublime do Espírito à energia que o mesmo quer que se de si faça parte. Tome por hábito a prática da seleção criteriosa de tudo aquilo que tomarás como teu ser físico e tua energia de trabalho. Seja artesão criterioso, buscando apenas matérias-primas dignas e benéficas para a oficina do teu próprio espírito, sabendo que o proletário será reconhecido pela sutileza da energia que perpetuares na tua existência física. Então, vamos levar o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo as bênçãos desse encontro amoroso, dando início também na palestra. Vamos pedir ao nosso Pai nos abençoar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e assim seja. Vamos fazer, então, a palestra do colega Osmar. Assim seja. Mais uma boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Satisfação de a gente ter que trabalhar um pouquinho mais, estudar, né, focar para vir aqui. A alegria maior é essa parte aí, com certeza. Que a gente possa atender minimamente os irmãos encarnados e desencarnados, que com certeza em maior, bem maior número, dado o trabalho que todas as casas espíritas empregam no ensinamento, no socorro, no auxílio a todos. Começo pedindo para vocês observar esse material aqui. Isso aqui está falando bastante para a gente e nós vamos confirmar ali adiante. Lembrem-se dessa tela. Que cor que vocês enxergam? Não precisa estar no detalhe ali, na exatidão ali. A gente tem isso como branco, certo? Então tá. Vamos lá. Do Sermão da Montanha, né? Na parábola do cisco e da trave. O estudo extraído ali principalmente do capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Bom, fundamentando o texto do Evangelho para a gente dar sequência. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Aborda a tendência humana de julgar rigorosamente os defeitos alheios enquanto ignora as próprias falhas graves. Ou seja, não está falando de você, nem de mim, está falando de nós, pelo momento que a gente ainda passa. E nesse ensinamento do Cristo, né, atemporal, a gente vai perceber que nunca esteve tão presente. E agora de forma mais veloz, né, e imediata. Né, que eu diga as redes sociais. Né. Em Mateus,
capítulo 7, versículo de 3 a 5, ele coloca: E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, no 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. O que a gente já tira de ensinamento disso, de fundamentação, dentro da fundamentação? A autoavaliação. Devemos olhar para os nossos próprios erros e falhas antes de apontar o dedo para os defeitos dos outros. Porque a nossa, nesse momento aqui, não sei se todos percebem isso, mas a gente, passando na mente da gente, a gente olha assim, né? Eu estou olhando para a Mari, eu estou vendo ela, então eu estou daqui para lá. E nós vamos observar que o processo não ocorre assim. Essa observação. Falsa moralidade. Julgar o próximo com severidade enquanto ignoras erros maiores em nós mesmos é uma atitude de hipocrisia. Correção com justiça. A verdadeira intenção de ajudar ou corrigir alguém só é clara e legítima quando corrigimos a nossa própria vida primeiro. Eu pergunto, como a gente faz isso, né? Como a gente trabalha? Porque saber a gente já sabe muito, posso dizer com certeza, principalmente falando assim, vamos entender somente o universo espírita. A gente já sabe muito. Viver isso é outros 500, mas a gente já conhece bastante coisa. Nós não precisamos conhecer a fundo a prática todos os fenômenos espíritas, como interagem, como se processa. Mas o conhecimento moral, esse é obrigatório para nós antes de qualquer outro. Pontes ou ligações que a gente pode fazer, interligações, que traz esse texto para a gente. Lei do amor, que traz consigo a certeza da evolução do espírito e compreende o momento de cada um. Nós vamos falar mais adiante. Quem via isso em amplitude sentia, né? O grande exemplo na Terra, o Cristo. O próprio que deixou a mensagem. A autocrítica. Como ver em mim o que vejo no outro? O espelho da autocrítica. 3. Luz do conhecimento e do amor. A luz interior que ilumina nossa percepção do próximo. Aqui, que nós vamos abordar logo mais à frente, começa a mudar o foco de visão. Como a gente percebe isso aí? Que na realidade não é o outro que está trazendo para nós essa informação. É o que nós estamos lendo sobre. Como alterar esse modelo de ver? A luz do outro, mais ou menos evoluída, quer dizer, conforme cada um está, também nos causa uma percepção apropriada.
duas situações diferentes, parecidas, dois seres diferentes, a gente é mais compassivo, relativiza mais a situação, tenta compreender diferente, porque ela também interfere em nós mesmos. Nenhuma ovelha se perderá, ou seja, associação, a certeza de que nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Ora, se a gente está falando num momento de entendimento que é relativo, que é vinculado à evolução de cada um, segundo o próprio Cristo já afirmava, e nós acreditamos nisso e levamos a sério, todos nós, essa máxima, aquele estado que alguém se encontra, que a gente está analisando, vamos botar só simplesmente assim, pouco evoluído, pouco amigável, pouco empatia, não está nem aí com nada, não tem um amor com o próximo, qualquer coisa que a gente venha julgar. A gente tem que ter em mente que isso é um momento, é só uma fatia de muitas existências ali. Agora vamos começar a trabalhar nisso daqui. Como enxergamos? Processo da visão material. Isso aqui já foi abordado há uns anos atrás aqui numa outra palestra com outro enfoque, mas passava por isso. Como vocês acham que vocês me enxergam? Dali para cá? Nos seus olhos para mim? Fisicamente falando, não é. Uma luz bate, e vocês podem observar essa luz do sol, ao sentido da seta. Bate no objeto e ele vem para mim. Você lembra que eu perguntei que cor era aquilo? O que vocês estavam vendo lá no início? Se a gente fizer um negocinho aqui diferente lá. Lembrou, Mari? Era branco lá, né? Vamos ver esse aqui mesmo com a luz aqui a gente muda aqui. Era branco. Pô, por que está amarelo ali? Deixa eu voltar aqui. Bem, aqui, ó. Que cor que ela é? Por que muda? Se eu estou enxergando direto, azul. Simples. Isso é só para mostrar que sempre depende de uma luz que é refletida para nós. Isso do aspecto material, físico. Tanto que se você estiver num escuro absoluto, apagar a tua luz, a tua lanterna, você não enxerga nada. O teu olho continua trabalhando. Mas não vem nada para impressionar ele. E quando a gente começa a enxergar os outros? O lado moral da coisa. Aqui eu botei para fazer grande, aqui, era tudo branco, por que está amarelo? A luz que a gente está jogando lá. Mas se eu sou uma pessoa ainda de má índole, de maus pensamentos, e vivo desconfiado com todo mundo, que apronto. Quando eu tenho oportunidade, eu levo vantagem. O que eu vejo no outro? Creio que muita gente já ouviu um ditado, uma fala assim, tem tanto medo de ser roubado porque já andou pensando ou fazendo contra alguém, né? Porque o bem despreocupado, aquele que a gente diz, é um tolo lá, não viu que os outros estavam rolando, ele não tem essa. Ele não vê isso no outro. É dele. É a luz moral, é a luz vibratória. E isso é inerente ao ser, mas não é inerente ao grau de conhecimento convencional, como é que a gente fala? Convencimento, a educação formal. Isso é do moral. Você vai encontrar isso num
analfabeto, com uma luz, com uma vibração, uma expressão de carinho tão intensa, quanto em alguém muito letrado, como o inverso também é verdadeiro. Numa pessoa paupérrima, com uma luz muito pequena, muito ruim, vamos dizer assim, muito nociva pelos seus pensamentos, como também uma pessoa muito erudita. Como enxergamos o processo moral espiritual? A luz criada pelo conhecimento, né? O estudo e a compreensão elevam nossa capacidade de ver com clareza. Nós começamos aqui no início dessa nossa jornada atual reencarnatória, que nós estamos todos, vamos dizer assim, numa mesma era, presentemente encarnados. Se entre nós desponta alguém mais ou menos já trilhado, experimentado, né? Isso está dentro dessa pessoa, a gente vai ver pelas suas relações com o meio. Como realmente ele enxerga, como ele interage com a situação. Porque enxergar o cisco no olho do outro, né? A parábola é tão ampla que ela nos remete a ponderar, a refletir sobre que exatamente, obviamente, não é questão de um cisco. É o comportamento, é o carinho, é o amor, é a inter-relação, caridade, ou a falta de todas essas que a gente mencionou. A luz da caridade, o amor ao próximo, transforma o julgamento em compreensão. Caminhamos, experimentamos, vamos, com certeza todos nós, digo com certeza mesmo que pouco, muito pouquinho, mas a gente está melhor do que quando a gente desceu aqui no planeta. Graças à lei divina do progresso, graças aos irmãos que nos cercam, graças às casas espíritas e qualquer religiões bem queridas, bem voltadas com seus princípios em auxiliar e ajudar todos nós. E isso muda o nosso entendimento. Ora, num princípio, ainda quando era jovem, se eu visse alguém que falava de espiritismo, de espírito, comunicação, é um macumbeiro. Né? O cisco era esse, né? É um macumbeiro. Né? Hoje, nada a ver, né? A gente sabe já, mesmo que pouco, todo um conhecimento, toda uma aplicação das diversas sessões, os diversos ambientes de trabalho espiritual. A importância ímpar de cada segmento. E isso mudou com o tempo, com a leitura, com o aprendizado, com o esforço, com o trabalho. Luz da autocrítica. O olhar sincero sobre si mesmo remove a trave que obscurece a visão. Isso é difícil. Quanta gente mudou ou melhorou nisso? Não estamos aqui para medir isso, mas com certeza todos nós já adiantamos um passo nisso. Longe do que é para ser, muito longe,
Porque vejam bem, como é que o Cristo, caminhando por aqui, sabendo de toda a nossa perdição, mas como que ele não olhava? Como nós olhamos para criancinhas pequenas fazendo reinas, e você sabe que o que vai dar ali na frente, ou eu não vou dar isso para ele, que eu já sei que ele vai se matar mesmo, não, segura aí, dá um tempo para ele. Lembram da passagem do livro Há 2000 anos? Quando naquela encarnação o espírito de Emmanuel era o senador Públio Lentulus, que no encontro com Jesus, Jesus fala para ele, senador, hoje se estabelece um marco na tua vida. Você pode me seguir hoje ou daqui a 1000 anos, mas você me seguirá. Pela força, não. Pela imposição, não. Pela lei. O que era Jesus para ele ali, interferindo naquela relação que a esposa dele teve ali, que falava do mestre e tudo? Um cisco na vida deles. Quem que era aquele camarada? Hoje a gente sabe. A caminhada, um pouco dela, pelo menos a caminhada de Emmanuel e de outros tantos. Mas imagina o Cristo nos apontando o dedo e nos consagrando a derrota, a nos colocar numa situação, não de submissão, mas de neutralidade, de falta de valor, por todas as barbáries que nós, nas diversas existências que tivemos, praticamos em maior ou menor intensidade. Nossa luz interior, né, conhecimento, caridade, autocrítica. Trabalhar isso na gente é fundamental. Porque não é por decreto, por ouvir qualquer palestrante que seja comentar da palavra, da parábola do cisco e da trave, que a gente muda. Aonde que a gente muda? Na busca do conhecimento, na prática da caridade e na observação da autocrítica. Essa mudança, olha só no livro aqui, Mundo Maior, nada é por acaso, aí está lendo, né? Porque isso, vou falar logo mais adiante, né? Trata da nossa mediunidade, né? Mesmo que inconsciente, que cada um vive todo dia. Porque com essa caminhada do conhecimento, da nossa evolução, nós sabemos que nós vamos nos desprendendo mais em favor ou para o plano espiritual. Vamos ficando mais suscetíveis às impressões, às boas interferências, às boas influenciações. Isso demanda tempo. Aqui no livro O Mundo Maior, numa passagem, ele estava falando lá um exemplo de um médium lá que ele estava socorrendo, tratando, e aí o André Luiz, com o instrutor dele, né, o texto é grande, mas só vou ler o último parágrafozinho aqui, que é interessante. Então, ele falando sobre o comprometimento, a evolução, o entendimento, e ele diz assim: não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro. Prosseguiu Calderaro. E sim, o instrutor, né? E sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno.
né? Particularmente o que me atraiu no início da doutrina. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo e paciência. Então, sempre, não só para essa parábola, mas para tudo, creio que muita gente corre quando se depara com os ensinamentos da casa espírita, que às vezes vem buscar um socorro, mas às vezes ele quer um socorro externo, que num primeiro momento se oferece em dose apropriada, mas sempre na sequência é trabalhado que o grande fomentador da sua cura, da sua transformação, é ele próprio. E as pessoas, muitos correm disso aí. Então ele fala, tempo de transformação. Então onde a gente se encontra agora em vendo esse cisco nos outros, duas coisas que a gente pode ter como verdade. Que um dia isso não existirá mais em nós, será suplantado. A gente vai, mas a que tempo? Ao tempo do esforço de cada um no querer. E as experiências negativas que a gente passa são as vacinas que nos proporcionam essa mudança. Nós não iremos deixar de tal ou tal vício, de tal ou tal prática, sem que aquela nossa ação crie alguma perturbação para nós, crie algum mal-estar. É o antídoto da lei a nosso favor, que a gente chama de como? Lei de causa e ação, né? Ação e reação, causa e efeito, né? A gente está dentro disso aí. Como atingir essa condição? Caminhada evolutiva, com o tempo na busca por maior e melhor conhecimento. Estudo espírita. Aqui eu coloco espírita pelo nosso ambiente, mas obviamente, né, seria até uma ignorância, é a palavra que me vem mesmo, queria atribuir isso só para nós. A qualquer centro de oração, qualquer centro de estudo, de amparo, de socorro que fale do Cristo. Então, o estudo espírita, através da leitura e do estudo contínuo da doutrina. Prática do bem. Na prática contínua do bem, aplicando os ensinamentos. Porque quando a gente estava falando no início, conhecimento nós temos muito. Vivência a ponto de que aquilo não nos perturbe mais, que aquilo é o nosso jeito de ser, que aquilo já está cravado na nossa psique, que nós nem pensamos mais, será que eu devo ou não devo revidar com o cara? Será que eu pego ou não pego? Não. Julgo ou não julgo? Visão de múltiplas existências. Isso é interessante. Entendendo que, ao olharmos o outro, dá para ver aí legal, gente? Dá, né? Não ficou, teve que ficar meio amontoadinho para caber tudo. E foi feito, saiu do forno agora à tarde, foi feito corrido isso aqui, gente. Visão de múltiplas existências. Entendendo que, ao olharmos o outro, vemos o somatório de múltiplas existências naquele instante. Sou o que sou hoje, estou aqui
num compilado de várias e várias reencarnações que trouxe aqui. Se a tia Lili está no modo mais evoluído nessa vida, nessa existência, se ela já interage melhor com essas situações que a gente pontuou, da crítica, do olhar, do julgamento, já é a experiência que está trabalhada nela. Se não na plenitude, em maior ou menor nível em relação uns aos outros aí. Mas somos o momento que a gente se encontra. Sabemos que fomos muito mais atrasados e graças às leis divinas, às rogativas, às afirmações, né, tudo que nos chega pela doutrina de que amanhã seremos melhores que hoje. Só tem alguém segurando o nosso pé, nós mesmos, né? Ver o outro demonstra nosso estado atual, nosso contingente atual de conhecimento. Aquilo que a gente falou ainda há pouco ali. Se eu não tenho essa visão altruísta, uma visão de bondade, de enxergar no outro uma diferença própria à sua existência, mas igual a mim, mas uma experiência diferente para ele, que isso é um momento que a gente fica julgando, a gente fica patinando amarrado com ele, a gente entra em ressonância com ele e fica agarrado naquilo ali e não sai. E como isso torna hábito na gente, né? E eu não falo os outros, eu falo de mim, né? Que de mim não posso falar. Pelo menos mal ainda está liberado, né? E a gente se prende nisso aí, né? Cria um vício, né? Meu Deus do céu, E como a gente quebra isso? Lendo e tentando entender, por exemplo, o que está no Evangelho, que está em todo o Pentateuco da doutrina espírita, obras acessórias, e como uma encaixa na outra e vem complementando e vem ensinando. Né? Nossa capacidade de empatia e caridade. Se eu não tenho isso, se eu não me esforço por isso, também é uma ação, é um aprendizado. Você não nasce não empático ou empático. Você não nasce caridoso ou não caridoso. É o meio que você vai desenvolvendo, que você vai buscando para si se transformar. Porque nós temos pais terríveis do ponto de vista moral e filhos exemplares. Nós temos pais exemplares e filhos que a gente chama as ovelhas negras daí. Então, nisso que eu falei, que a gente vive nesse meio e vai aprendendo, transformando, em nós, a gente reagindo, mas não comprometimento para o outro, comprometimento para nós. Lógico que nós sabemos que a nossa ação, se eu pego uma criança pequena, obviamente, e ensino ela a roubar sistematicamente, eu formatei aquela mente. Aquele espírito pode vir até com um trabalho muito árduo, de tu vai lá, vai ser filho dele, tu vai tentar tirar ele desse caminho. Tu vai ter uma experiência terrível. E a gente sabe que tem coisas assim. Mas eu tenho um comprometimento muito grande. Será me cobrado aqueles que me foram confiados. Então essa ação que eu coloco carga com alguém, com um espírito aqui, com um irmão encarnado, logicamente eu prejudico, atrapalho ou melhoro essa interação dele com o meio. Se eu ensino ele
só ver inimigo no outro. Vai ser difícil ele ter uma visão diferente. Se eu só ensino a ver defeito no outro, ele criou esse hábito e ele vai. A mudança do cisco no olho, ela é individual. E dessa nossa ação individual, a gente replica ela para o meio. Antecipar nossa frasezinha aqui, né? Fantástica. Pois quando eu mudo, o mundo em minha volta muda. Não pode ser, não é diferente. Duas pessoas morando numa mesma casa, para não dizer no município, que já seria grande, veem o mundo às vezes com o inferno e o outro vê beleza. Né? A luz que projetamos para fora não só para alguém, mas para todo o nosso entorno. Era a conclusão aqui, mudei a ordem de proposta, a reflexão, quando a gente falou assim do Cristo, né? Então, de forma bem exacerbada, a mediunidade dele, né? Próprio da sua evolução, próprio da sua trajetória que nos escapa. A gente fala algumas características óbvias, né? A gente não consegue atingir essa dimensão. Mas olha, com o emprego da mediunidade, a moral dele, porque a mediunidade dele é tão grande, e a nossa mediunidade é tão grande, é tão intensa, quanto nós nos permitimos, quanto a nossa moral alcança. Por vezes ela vem até dilatada em uma ou outra área. E ao contrário de que alguns em conversas que já tive falar, eu sou médium, e de fato tem. Mas a conversa desanda quando a gente tenta dizer assim, cara, isso aí não é um prêmio, hein? Isso aí é uma obrigação, é um trabalho, é uma oportunidade, não resta dúvida. Tu vai usar para ti ou para todos? Então, o que a gente pode falar mais e melhor de desprender essa visão fechada, né, obtusa, do cisco no olho, que o exemplo do Cristo, porque ele podia ver muito cisco nos nossos olhos, né? Até hoje. Mas nós somos tudo do mesmo time. Jogamos na mesma faixa, somos do juvenil aqui, né? O Juvenil Futebol Clube. Não pegamos nem aquele sub-17, estamos no juvenil ainda. E um fica reclamando do outro, né? Como eu falei antes, as consequências disso são para nós ainda o que tem de benéfico nesse processo. São as vacinas que nos chegam por um constrangimento, por depois alguém vem dizer, pô, fulano, você falou assim, me apontou assim, assim, assim. Uma injúria, recebe um processo, sai caro. Uma inimizade que surge, até uma separação em termos de casados, uma separação de amigos mesmo, enfim. Ainda bem que isso não acontece na casa espírita. E isso que me deixa feliz. Ainda bem. Tudo que a gente falou, como o Jolar fala, aprendi isso com ele, que sirva primeiro para quem está falando. Porque é triste, sabe, gente? Triste, não triste de tristeza, é triste quando
começa a ler e ver, inteirar um pouquinho, né, que a gente mal e mal toca, belisca, e a consciência começa a falar com a gente. É triste de rever por onde que a gente está caminhando ainda, né, insistindo ainda. Mas é motivo de alegria que pelo menos, alguma coisa a gente já enxerga nisso daí. Já podemos dizer o seguinte, estamos apontados para a direção, agora é só vamos caminhar e vamos procurar melhorar. Boa noite para todos. Obrigado. É isso aí, meu irmão. O Cristo já dizia para nós que nós temos que nos tornar o quê? Os buscadores. Buscadores do quê? Buscadores das verdades? Ou buscadores daquilo que nós esquecemos? De quando trabalhamos, de quando caminhamos, de quando fizemos, e várias coisas que nós podemos usar dentro disso aí, mas essa busca principalmente serve, como ele falou, chega um determinado tempo que a gente busca se inteirar do que somos e tentamos correr de nós mesmos. Infelizmente ainda é assim. Por quê? Porque a gente ainda não está suportando entender ou suportando a liberdade que nós poderíamos ter diante de nós mesmos sobre o que nós já fizemos e admitir. O grande problema está em nós admitir o que ainda somos e nós não gostamos. Esse é o grande problema. Muito obrigado, Osni, porque realmente foi uma viagem a qual a gente tem que se permitir a fazer pelo menos uma vez a cada mês, para que a gente possa entender que essa visão ainda fechada temos da vida faz com que a gente não olhe para nós, mas vá olhando no outro. E quando a gente olha no outro, a gente está vendo nós mesmos. E aí é que a gente não consegue entender essa parábola, como ele dizia, que eu enxergo um cisco lá no olho do outro, mas não enxergo a grande trave que está ainda fechando a minha visão. Isso dentro de um contexto ao qual eu não aprendi, eu não cresci ainda. Dessa forma, então, agradecemos a Deus por este instante, por este momento, por tudo que acabamos de escutar, porque sim, diz respeito a nós mesmos. E que possamos estar conscientes de pedir sempre ao Pai que nos dê força para que a gente possa atravessar este momento conturbado, ao qual ainda não encontramos águas calmas. Senhor, abençoa-nos com o teu olhar, com a tua força vigorosa, trazendo-nos à realidade daquilo que realmente somos. Em agradecimento, nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem.